Sr. Presidente. Muito obrigado. Entramos então agora na discussão da segunda das petições que temos para discutir nesta sessão e que é a petição número 154 da iniciativa da Liga dos Amigos das Termas de Vizela sobre salvar o rio Vizela e que é acompanhada de projetos de resolução do PCP, do PSD, do CDS, dos Verdes e do Bloco de Esquerda sobre esta mesma matéria. Para uma primeira intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo a intervenção do PCP com um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente da Câmara de Vizela, a todas as associações que dinamizaram esta petição, à Liga dos Amigos das Termas de Vizela, à Associação de Mergulho e Atividades Subaquáticas de Vizela, ao Clube Turístico e Desportivo de Vizela, à Associação de Amigos do Ambiente de Cepães Fareja de Faf. E, como dizia também, obviamente que cumprimentamos os mais de 4 mil cidadãos que subscreveram esta petição. Há vários anos que, de facto, a população, quer de Vizela, quer as associações, mas também do Concelho de Faf, chamam a atenção para os problemas de poluição, para as descargas recorrentes sobre o rio Vizela, que são causadas pela indústria, pela agropecuária, mas também pela falta de infraestruturas de saneamento. Desde 2006 que o PCP tem, em sede da Assembleia da República, trazido estas questões, quer através de perguntas e requerimentos aos sucessivos governos, e foi na sequência de uma das últimas questões que nós enviamos ao Governo que o próprio Ministério do Ambiente confirma que as entidades públicas, e nomeadamente a APA, encontrou, e passo a citar, no Baixo Vizela encontram-se as maiores pressões em maior número das indústrias de hectare e agregados populacionais, tendo obtido uma classificação final de medíocre a qualidade da água. E são estas as situações que, de facto, devem merecer a nossa atenção. Pensamos que é urgente e é necessário que se defenda o rio, que se defendam as populações, que se defendam as atividades económicas ligadas ao rio e, designadamente, o turismo, e por isso propomos 3 medidas muito concretas. Que sejam adotadas medidas urgentes no sentido de identificar as fontes de poluição do rio Vizela e que sejam aplicadas, Sr. Presidente, medidas corretivas para as entidades poluidoras, que sejam realizadas ações de monitorização ambiental em toda a área envolvente ao rio Vizela e que sejam feitas a calendarização urgente de medidas necessárias para a despoluição e recuperação de toda a bacia do Avo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD. Se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo por cumprimentar também os peticionários aqui presentes, os autarcas presentes também e, sobretudo, os dirigentes das 4 instituições já referidas pela Sra. Deputada do Partido Comunista e não só saudá-los, mas, sobretudo, cumprimentá-los pelo exemplar exercício de cidadania que têm exercido nesta região, lutando de forma clara e inequívoca pelo aquilo que são os interesses ambientais, os interesses paisagísticos e, sobretudo, também da qualidade de vida dos seus concidadãos. Dirigentes, aliás, que tivemos a oportunidade, os deputados PSD eleitos pelo Distrito de Braga, de acompanhar numa visita à hectare de Cerzedo, onde foi possível, no local, percebermos as capacidades da estação, aquilo que é feito e também aquilo que poderia eventualmente ser feito. A verdade é que nós não estamos satisfeitos com as respostas que o Governo tem vindo a dar, porque é necessário concretizar algo. E por isso é que apresentamos o projeto de resolução, aliás, que resulta do compromisso assumido pelos deputados do PSD eleitos pelo Distrito de Braga, junto dos representantes destas instituições e dos vizelenses, no sentido de, tal como os outros partidos aqui propõem também, no sentido de reforçar a vigilância, no sentido de reforçar também, digamos, a capacidade dos agentes de autoridade poderem fiscalizar e não só agirem perante os infratores, mas que vai mais longe do que os outros projetos de resolução. Pois nós reforçamos, de facto, aqui uma questão que é o Governo tem que avaliar aquilo que pode ser
necessário junto da ETAR, no sentido de reforçar as componentes tecnológicas para fazer melhor o trabalho que já é excelente, mas que deve ser ainda mais valorizado. E, por outro lado, avançarmos de uma vez por todas para uma monitorização que não é feita, que é exatamente aquela que deve ser feita junto dos efluentes carregados pelas unidades industriais. De forma a que sempre que haja qualquer coisa que saia dos parâmetros, seja imediatamente detectado para que se termine com isto que é não só particular desta ETAR e deste rio, mas de tantas outras pelo país fora, é que depois da descarga feita nunca se sabe ao certo de onde é que ela veio. E por isso é importante nós termos esta capacidade, aproveitando a capacidade tecnológica de cada vez mais monitorizarmos também aquilo que os privados vão descarregando no rio Vizela. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, obviamente e naturalmente também, em primeiro lugar, para saudar os peticionários aqui presentes, em representação, obviamente, de 4 instituições, de Vizela e das populações e também, obviamente, os autarcas que aqui quiseram estar hoje, deslocando-se, obviamente, de propósito para acompanharem este mesmo debate. Dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que este rio Vizela, que obviamente tanto preocupa a população de Vizela, mas que atravessa concelhos como Faf, Felgueiras, Guimarães e Santo Tirso, é, já há uns anos largos a esta parte, referenciado como um caso crónico de problema ambiental e um caso crónico de poluição. É evidente que basta ter memória e memória até familiar para saber que quem tenha mais de 40 e alguns anos ou 50 anos se lembra de um rio Vizela completamente diferente, como espaço de lazer, como espaço agradável, com a sua praia fluvial e, portanto, isto não foi sempre assim. Isto não foi sempre assim. E é uma questão que, obviamente, pode e deve ser resolvida. A potencialidade que o rio Vizela e que esta zona, e designadamente, conhecendo bem até a própria envolvente das termas, pode ter como zona de enorme potencialidade turística, não pode ser desperdiçada e é um enorme ativo turístico, além da qualidade de vida da população, que nós estamos a desperdiçar neste mesmo caso. Quando estamos em Vizela, quando reunimos com muitas destas entidades, quando foi feita a visita que o CDS também acompanhou e que aqui foi referida pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro, há, no entanto, aqui em Vizela uma questão que é preocupante, que é uma espécie de jogo do empurra, ou seja, de quem é a responsabilidade por esta poluição. Porque nós ouvimos, em alguns casos, ser da intensa atividade industrial ou agrícola, noutros casos ouvimos referências à própria ETAR, e, portanto, há aqui empurra para um lado, empurra para o outro, mas é evidente que também, neste caso, vou terminar, Sr. Presidente, a culpa não pode morrer solteira. E, precisamente por isso, é que nós exigimos uma investigação e uma investigação imediata do Ministério do Ambiente para determinar de onde vêm estas descargas poluentes. E, em segundo lugar, obviamente, que o Governo garanta, envolvendo as autarquias, que garanta fiscalização e prevenção. Porque sem fiscalização e sem prevenção, a lei, obviamente, não será mais do que mera retórica e isso não é aceitável. Ainda bem que há o consenso de todos, mas seremos exigentes também a seguir para verificar que esse consenso seja cumprido e seja posto em prática. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, as primeiras palavras para, em nome dos Verdes, saudar todos os peticionantes desta petição e, em especial, aqueles que hoje acompanham aqui os trabalhos connosco, e saudar também as várias organizações que promoveram essa petição. A Liga dos Amigos das Termas de Vizela, a Associação de Mergulho e Atividades Subaquáticas de Vizela, o Clube Turístico e Desportivo de Vizela e ainda a Associação dos Amigos do Ambiente de Sepães Fareja de Faf. Como sabemos, a poluição dos nossos rios constitui um grave problema ambiental que, infelizmente, não tem merecido a devida atenção por parte dos sucessivos governos. E no que diz respeito ao Val do Ave, são vários os exemplos da inação por parte das entidades competentes, apesar das constantes denúncias e alertas das populações. O rio Vizela, que apesar de ter sido objeto de várias intervenções ou tentativas de despoluição ao longo dos anos, continua com graves problemas de poluição. Isto apesar das populações terem vindo a demonstrar ao longo do tempo uma legítima preocupação com a limpeza do seu rio, situação, aliás, que mereceu sempre a atenção e o acompanhamento por parte dos Verdes, que em sede de discussão de Orçamento de Estado
apresentaram propostas no sentido de haver um reforço de verba destinada à despoluição do rio Vizela. Mas foi a consciência para o valor ecológico da paisagem e para a proteção do ambiente que certamente contribuíram para que a população denunciasse as frequentes descargas para o rio Vizela. Sucede que, apesar das constantes iniciativas e alertas que foram feitas às entidades responsáveis, as populações sentem que não foram ouvidas e continuam a ver o rio Vizela pintado de vermelho e preto. Ora, cansados da inoperância dos responsáveis e das promessas que não se concretizaram, as populações resolveram então promover esta petição que tem como objetivo salvar o rio salvar o rio Vizela e que hoje estamos a discutir. É uma petição que é mais um esforço por parte da população para que finalmente se inicie um trabalho de despoluição, de fiscalização e de consciencialização para a proteção de um recurso natural que é de todos. Para terminar, dizer apenas que os Verdes não só acompanham as preocupações dos peticionantes, como também apresentam uma iniciativa legislativa que, a nosso ver, vai ao encontro dos objetivos e dos propósitos dos peticionantes. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria em primeiro lugar saudar os peticionários e todas as pessoas que estão aqui e que residem habitualmente nos territórios atravessados pelo rio Vizela, mas uma saudação muito especial a todos aqueles e aquelas que se têm empenhado na defesa ambiental do rio Vizela. Sei que alguns têm sido ameaçados por terem esse empenho e quero que saibam que nós aqui estamos solidários com a vossa luta, estamos solidários com o empenho que têm tido pela despoluição do rio Vizela. O rio Vizela integra a bacia hidrográfica do Ave. Têm sido gastos centenas de milhões de euros nos últimos anos para a despoluição de toda a bacia hidrográfica do Ave. No entanto, aquilo a que assistimos, e o rio Vizela é um exemplo concreto, o que assistimos é que o rio continua a mudar de cor. Sabemos que o rio continua a cheirar mal, sabemos que as formas típicas de vida do rio continuam a ser afetadas e a desaparecer e que as únicas formas novas de vida que começam a surgir são as perigosas bactérias multiresistentes. Esta é uma situação inadmissível que tem que ser enfrentada, que decorre há muitos anos, nomeadamente na última legislatura, e fico surpreendido em ouvir alguns senhores deputados com responsabilidades governamentais que parece que nunca tiveram responsabilidade nenhuma na fiscalização e na monitorização do rio Vizela e da situação que se vive na bacia hidrográfica do Ave. Alguém tem que ser responsável e responsabilizado por esta situação, por ter havido investimento de recursos públicos que são aplicados na despoluição da bacia hidrográfica e também no rio Vizela, mas que não resultam, porque continua a haver negligência, continua a olhar-se para o lado e continua a não se querer resolver os problemas fundamentais, a detectar os focos de poluição, a ter atitudes de fiscalização sobre esses focos e a Quero terminar, Sr. Deputado, se fizer favor. Vou já terminar, Sr. Presidente, e a punir aqueles que são responsáveis por esta situação. Devo dizer que ninguém se pode arrogar ao direito de se apropriar indevidamente daquilo que é um bem comum, como é o rio Vizela, poluindo, utilizando para as suas atividades, em detrimento da população, do ambiente e da economia de toda aquela região. O Bloco de Esquerda apresenta um projeto de resolução precisamente no sentido de enfrentar este problema e de o resolver em definitivo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. E tem a palavra para uma última intervenção neste ponto o Sr. Deputado Luís Soares, do Partido Socialista. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Naturalmente, à semelhança dos meus colegas deputados anteriores, saudar os peticionários aqui presentes, eles sim os principais responsáveis por desencadearem este conjunto de iniciativas legislativas que os partidos aqui também hoje trouxeram. Uma saudação também, naturalmente, para o Sr. Presidente da Câmara de Vizela, hoje aqui também presente, e todos os autarcas do Concelho de Vizela. Ao longo deste último ano, o Parlamento discutiu esta petição que se foca especificamente no problema de Vizela.
mas também discutimos o fenómeno da poluição em toda a bacia hidrográfica do Ave e no rio Ave, de que o rio Vizela é também afluente. Se há matéria, como hoje aqui ficou visto neste Parlamento, onde há um empenho e um consenso muito alargado de todos os partidos, é certamente a necessidade urgente de salvar o rio Vizela, salvar o rio Ave e salvar este património ambiental. Tenho pessoalmente acompanhado o trabalho e o empenho dos cidadãos aqui hoje presentes, das autarquias locais, estive em Vizela, estive em Guimarães, onde existe já um plano de ação, e verificado de facto que esse empenho tem sido absolutamente determinante. Há também investimento dos governos, dos sucessivos governos ao longo dos últimos 30 anos, com resultados, é certo, mas resultados insuficientes também. E é em nome desse investimento dos contribuintes portugueses, em nome do trabalho já desenvolvido e da aspiração dos cidadãos aqui presentes, que é preciso prosseguir na defesa da reabilitação destes recursos hídricos. É preciso reforçar as redes de saneamento básico. É preciso reforçar a capacidade das estações de tratamento das águas residuais. É preciso rever os parâmetros dos efluentes que são lançados nos rios. É preciso reforçar a capacidade contraordenacional e punitiva do Estado. O Partido Socialista defende mais controle, defende mais celeridade dos processos e defende, acima de tudo, menos impunidade dos prevaricadores. É preciso prevenir, é certo, mas também é preciso restaurar, é preciso reabilitar. Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo que um dos desafios maiores é a reabilitação das praias fluviais, a devolução dos rios às suas populações. O Partido Socialista está empenhado, com os autarcas, com os cidadãos, para continuar neste desígnio e para que a salvação do rio Vizela e do rio Ave não seja uma quimera, seja uma realidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Encerramos assim a nossa ordem de trabalhos de hoje. Amanhã o plenário reunirá às 15 horas, com 5 pontos na ordem do dia. O primeiro será um debate temático requerido pelo PCP sobre precariedade laboral na administração pública. O segundo ponto consistirá no debate de 3 propostas de lei do Governo sobre aplicação uniforme e execução prática do direito de livre circulação dos trabalhadores com transposição de diretivas comunitárias para a ordem jurídica portuguesa. O terceiro ponto será o de uma proposta de lei do Governo sobre o regime de representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e fiscalização das empresas do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa, e um projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre igualdade de género na composição dos órgãos da administração do Estado. O quarto ponto será o debate de um projeto de resolução do PSD que recomenda ao Governo que defina uma estratégia de responsabilidade do Estado na gestão do património desportivo português. E, finalmente, o quinto ponto consistirá no debate de projetos de resolução e de projetos de lei do Bloco de Esquerda, do PCP, do PAN, do PSD, do Partido Socialista e do CDS-PP sobre redução das custas judiciais e matérias afins, se me posso assim pronunciar por uma questão de síntese. Desejo a todas as senhoras deputadas e os senhores deputados um resto de boa tarde e até amanhã.